eu sou a Lia e bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar uma arte que eu fiz com giz pastel oleoso que ficou muito fofo. A minha referência é essa que eu coloquei na tela agora. Creio que o filme da Barbie me deixou nessa vibe de desenhar coisas mais rosa, mais fofas. E outra coisa que aconteceu esse ano que acabou inspirando as minhas artes foi que eu voltei a assistir animes. Por quê? Por motivo nenhum, eu simplesmente estava no Netflix e apareceu pra mim Death Note e eu pensei, por que não? Pra vocês que não sabem, eu nunca tinha assistido Death Note, porque quando eu era mais nova eu era proibida de assistir essas coisas, porque meus pais diziam que era coisa de menino e que por causa que muitas vezes esses desenhos, tinham algum tipo de entidade, no Yu-Gi-Oh! GX, e tinha toda aquela histeria das pessoas, que era o demônio, essas besteiras. Então acabou que eles não gostavam que eu assistisse esses tipos de anime. Eu acabava assistindo outros animes mais fofinhos, mas esses que eu queria assistir, que eram mais voltados pro terror, eu acabava que não podia, Isso quando eu tinha 14, 15 anos. Então o tempo foi passando e eu nunca tinha assistido Death Note. E eu ficava pensando, agora eu tenho um serviço de streaming, eu sou maior de idade, eu posso simplesmente assistir. Só que eu ia empurrando com a barriga, não, assisto depois. E nisso o tempo foi passando, e poxa, passou tempo pra caramba, hein? Então a Netflix me recomendou esse ano e eu pensei, bom, por que não assistir? E foi assim que eu finalmente assisti Death Note depois de milênios. E foi assim que eu voltei a assistir animes e comecei a assistir outros animes. E comecei a rever alguns também. Eu tava pensando em rever Sakura, Card Captors, mas eu até comecei, só que tem alguns personagens chatos que eu simplesmente não consegui continuar vendo. Como eu já falei em outros vídeos, o giz pastel ele é muito pigmentado, então vocês podem ver que a minha mão aí já tava suja, manchada desde o começo do vídeo, por causa do giz pastel que solta muito pigmento. Como o giz pastel ele é grosso, muito texturizado e solta muita cor, eu sempre contorno os meus desenhos com canetas coloridas que são mais ou menos da cor do giz que eu vou passar, ou mais escura para dar um contraste de contorno, para que o meu giz pastel não ultrapasse muito a área do desenho. Já que o desenho feito de lápis ou lapiseira, geralmente eu uso mais lapiseira, tem que ficar bem claro na hora de passar o giz, pois o giz misturado com o grafite acaba manchando, então eu sempre demarco as áreas bem direitinho para que não fique tudo borrado. O que facilitou muito esse desenho para mim foi que a maioria das cores que eu usei eram tons claros, tirando mais do laranja do cabelo, porém não era uma cor tão escura assim também. Eu fiz o brilho do cabelo antes de colorir o cabelo, porque eu gosto de fazer as sombras e os brilhos antes de pintar as cores base. Porque, por exemplo, se eu deixar os brilhos ou as sombras por último, eu posso acabar me esquecendo. E aí, se eu já passei uma cor escura, uma cor mais clara dificilmente vai pegar em cima. Eu posso tentar dar uma apagada, uma diluída com o óleo, porém também pode não dar muito certo e se eu usar óleo demais eu posso acabar manchando o meu papel. Eu já fiz a proeza de manchar meu papel, mas não foi com óleo mineral que eu uso para esfumar o desenho. Foi com óleo de cozinha, eu estava testando em uma cartolina. Esse desenho eu também fiz em uma cartolina, porém o óleo que eu usei para esfumar foi óleo mineral e não óleo de cozinha. O óleo de cozinha ele manchou, porque ele é mais gorduroso do que o óleo mineral, que o óleo mineral é mais puro. Então manchou o papel e o papel ficou fedorento e não teve o que fazer, o desenho foi pro lixo. Eu recomendo esfumar com óleo mineral. A gente esfuma para misturar as cores, fazer um degradê de cores bonito, semelhante a misturar com o dedo o grafite quando a gente está desenhando com lápis ou lapiseira e a gente faz aqueles borradinhos para que o desenho tenha luz e sombra e profundidade. A gente consegue esse efeito no giz pastel esfumando com o dedo ou misturando as cores com óleo mineral, com algodão ou com cotonete. E aí fica um efeito próximo do que a gente consegue fazer esfumando no grafite, só que o giz pastel, claro, colorido. Óleo perfumado, óleo para cabelo, óleo para o corpo, eu também não recomendo porque eles são perfumados e isso para quem tem um nariz sensível como eu acaba incomodando. Imagina, você esfumou um desenho várias vezes com uma coisa perfumada e toda vez que você pegar naquele desenho, aquele perfume vai estar ali. Então, pra mim, eu acabo não gostando. Quando eu vi a minha referência pela primeira vez, eu achei que ela tava com uma chapinha. Só que reparando agora, na verdade é um Babyliss. A minha referência não aparecia muito a cabeça, só que no meu desenho eu me dei a liberdade criativa de colocar a cabeça, porque eu acharia muito estranho ter aquele pedaço da cabeça faltando, então eu acabei fazendo.
e também dar mais detalhes de traço de anime nessa cabeça que eu coloquei, né? Porque naquela que tá faltando não tem tanto esses detalhes, então na minha eu me dei a liberdade de colocar esses detalhes. A caneta não serviu apenas para contornar o meu desenho e demarcar as partes que deveriam ser pintadas com giz pastel, mas ela também serve para fazer detalhes pequenos. Principalmente nesse desenho que ele está numa escala menor, há muitos detalhes que não dá para fazer com giz porque ele é grosso. Então esses detalhes eu acabo fazendo com caneta para que fique do jeito que eu quero. Esse desenho foi feito em escala menor, então tive que ficar atenta para que não borrasse. Esse rosa que eu contornei o pijama, ele é um rosa bem vivo, bem vibrante. E ele fica meio que brilhando. Acho que dá pra vocês perceberem que à medida que eu vou usando o giz pastel oleoso, eu vou tendo que rasgar o papelzinho que tá ao redor dele, porque ele vai diminuindo e o papel não diminui, então eu tenho que ir rasgando eu mesma. E eu já tinha tentado antes tirar todo esse papel do giz pastel, só que aí fica impossível de usar, porque ele fica soltando muito pigmento só de encostar. Então, infelizmente, ele precisa desse papel para que você não fique com a mão toda suja. Porém, toda vez que você usa, você tem que ir diminuindo, né? Porque o lápis diminui e o papel não acompanha. Eu fui esfumando com um cotonete. Como esse desenho é pequeno, então foi super fácil esfumar com o cotonete. Porém, se for um desenho maior, é melhor fazer com algodão, um pedaço de algodão maior, porque aí agiliza mais o processo. Eu acho que eu escolhi bem as cores do cabelo, ficou muito bonito o contraste entre esse amarelo mais claro, que seria o brilho, e o laranja do cabelo. Essa cor clara é fácil de apagar, eu uso borracha branca normal, comum, ou eu posso usar o óleo mineral também para dar uma dissolvida numa cor que eu quero neutralizar. Mas aí tava super fácil de apagar. Eu me apaixonei por esse material porque eu consigo fazer com ele efeitos que eu não consigo fazer com lápis de cor. Sei que tem gente que faz desenhos ultra realistas com lápis de cor, porém esse nunca foi meu caso. Pra mim, o lápis de cor nunca misturou e nunca ficou o tipo de degradê que eu gostaria que ficasse. Porém, eu me encontrei no giz pastel oleoso, pois além das cores serem brilhantes, elas realmente se misturam e fazem degradês belíssimos. Pena que eu não tinha conhecido esse material antigamente, quando eu me frustrava fazendo desenhos com lápis de cor que não ficavam do jeito que eu queria que ficasse. Eu acho que isso é até comum os artistas se frustrarem com o tipo de material que eles usam não atingir o objetivo que eles querem. Sei que a técnica evolui com o tempo, porém para conseguir certos resultados, às vezes você tem que usar certos materiais específicos. E fazendo digital art, as cores conseguem ficar de uma maneira que também não conseguiam ficar no lápis de cor, pois aí não vai existir interferência de nenhum outro tipo de material. E elas também podem ficar muito realistas. Eu percebo que com cada técnica de arte, eu desenho de estilos e maneiras diferentes. Por exemplo, quando eu tô fazendo digital art, é comum que eu goste de fazer artes mais chapadas, mais coloridas, mais pro traço de anime, que eu também acabo fazendo isso com o giz pastel oleoso. No giz pastel oleoso eu também gosto de fazer coisas no estilo anime, porém eu gosto de colocar luz e sombra. E na aquarela, eu gosto de sempre colocar luz e sombra. Eu não sei porquê, mas eu já percebi que eu também desenho de diferentes formas com diferentes materiais. Mas me diz aí, você também é assim? Eu achei que o rosa do contorno da caneta estava bem vibrante, mas vendo agora, de um rosa claro também ficou um rosa bem vibrante e vivo. Chego à conclusão final que realmente as cores combinaram bastante entre si. E ótimo, porque não tem nada pior do que terminar um desenho e ver que as cores não têm nada a ver uma com a outra e que não realçou a beleza da arte. Eu fui dando os retoques das esfumadas finais e vocês vão observar que eu não pintei a cor de fundo. Devo admitir que foi por preguiça mesmo. Eu optei deixar pelo fundo branco. Geralmente eu não faço isso, eu gosto de colorir sempre os fundos. Porém, eu fiquei com medo de estragar o desenho. Eu achei que ele já estava bastante bonito, então eu não quis arriscar a integridade dele. Então deixei desse jeito mesmo. Depois eu colei ele na parede, como eu fiz com vários outros desenhos. Eu não sei se dá pra vocês verem em outros vídeos, mas às vezes eu acabo gravando na parede, então acaba que dá pra ver. E ele tá na parede junto com vários outros desenhos.
E o desenho ficou pronto. E esse foi o resultado final da arte. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo.